Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 157 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre saúde corporativa como estratégia do bem-estar ao resultado econômico. Então, vamos conhecer o nosso convidado. Ele construiu sua trajetória em um campo que durante muito tempo foi tratado como periférico nas empresas, mas que hoje começa a ocupar o centro da agenda corporativa. Ele é fundador de uma empresa criada em 2006 com o propósito de elevar a qualidade de vida no ambiente corporativo por meio de programas personalizados, baseados em metodologia científica e tecnologia própria, com impacto direto em produtividade, absenteísmo e custos de saúde. Também atuou como diretor de mercados e expansão e conselheiro da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, contribuindo para a disseminação do tema no Brasil. Sua experiência combina saúde, comportamento, gestão e resultado, uma interseção que poucos executivos conseguem navegar com profundidade. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o fundador e CEO da Vitalwork, Jean Macdizi. Jean, seja muito bem-vindo. Grande Silvio, obrigado pelo convite e pelas palavras aí, que eu acho que, você trouxe uma informação muito rica, mas eu espero chegar à altura aí do seu canal e, um prazer estar com você. Acho que você tem muita experiência e bagagem também para contribuir com a sua visão sobre o tema. E é isso mesmo, eu estou aí no mercado já há um bom tempo, né? CEO da Uhum. Vitalwork aí já há 20 anos. E, Nossa, estou à disposição aqui para a gente trocar uma ideia sobre saúde corporativa. muito legal. E eu não poderia deixar de começar, né, Jean, agradecendo até a WNOW, né, o Alexandre, é, é, da VP da WNOW, que nos apresentou, inclusive, ali. A gente estava naquele evento ali da Orco, conversamos e realmente tenho trazido muitas pessoas ali que conheci por meio do Alexandre Palmieri e da WNOW, pessoas muito bacanas como você. Bom, e eu gostaria de começar justamente perguntando, porque eu vi aqui que você tem uma formação em administração e você começa numa época da empresa júnior, passando por marketing e depois empreendendo nas áreas de saúde corporativa. O que fez você escolher esse caminho, Jean? Olha, essa história aí, ela, cara, é uma história de 20 anos atrás, né? E aí você pega essa Sim. situação, pô, eu venho de um curso de formação de administração de empresa. Olha, Você também. até, você comentou aí, né, que, putz, saúde e qualidade de vida era um assunto periférico. E realmente, há 20 anos atrás, pensa, pô, né, qual empreendedor entenderia que ali estava uma grande oportunidade? Sim. E na época eu já tinha muito esse espírito de empreender, né, por família mesmo, meu pai, e pô, a própria empresa Júnior do Mackenzie é uma empresa gerenciada pelos alunos, né? Então meio que você Ah, sai sim. achando que você é o CEO, porque, você vai subindo na empresa como um trainee, depois assistente, de repente você vira diretor, eu cheguei a ser alçado diretor lá dentro, então, cara, e aí eu fui para o mercado e falei, opa, não me achei, né? Meu pai, na época, também, como empreendedor, precisava que eu assumisse o negócio dele e eu não tinha Sei, muito sei. fit com o propósito, porque meu pai, ele sempre foi muito numa linha de indústria, fábrica, metalúrgica, né? E Ah, bom, bom, é diferente. então, e assim, um negócio que teve muito sucesso lá atrás, passou pelas suas fases, mas meu pai sempre muito empreendedor, e na época eu assumi a cadeira dele num negócio que ele já tinha, mas que não era o negócio que ele teve no auge, né? Mas não tinha muito fit e propósito com aquilo. Eu sempre fui um cara ligado, assim, com a minha saúde, até num nível mais de saúde integral. Então, eu sempre Sei, sei, busquei sei. meditar, sempre busquei as artes marciais como esporte, entender um contexto da saúde mais amplo e os meus amigos na época de escola, eles foram para uma formação de saúde, né? Um se formou em quiropraxia e o outro em naturopatia, Nossa. dessas terapias Sei, alternativas e sei, sei, sei. complementares.
E eles se juntaram querendo montar um negócio olhando qualidade de vida no trabalho, porque realmente na época a gente olhava isso já com algumas demandas, né? Uhum. Falar de workaholic, né? O estresse no trabalho já era um Lembro, tema. lembro disso. Exato, e aí a gente se juntou, eu com esse foco de trazer esse mindset do gestor, da administração, olhando que isso era uma oportunidade e que era muito mais um feeling do que eu achava, assim, de médio prazo. Tipo, meu, Uhum. isso aqui cada vez mais vai ser uma demanda e vai ser uma prioridade de agenda, Sim, e sim. achando que ia ser fácil, Silvio, não, monta aqui o negócio, vamos juntar um dinheirinho aqui, ó. Bom, estamos lá e começando. Cara, imagina a gente com 20 e poucos anos batendo na porta de uma Price, Nossa. de uma PepsiCo. Então, cara, foi difícil, mas a gente perseverou e meu, aos poucos a gente foi crescendo o negócio, né? E hoje é uma pauta cada vez mais relevante e, como você trouxe, uma pauta estratégica, né? Então, quero trazer um pouco dessa visão de como é que está esse momento da saúde corporativa, né? Em que momento que você percebeu que as empresas iriam ver isso como uma pauta estratégica, Jean? Ó, a gente vem percebendo o crescimento do investimento em saúde já antes da pandemia, tá? Mas, Uhum. assim, vou colocar isso talvez como um serviço que não ainda é estratégico nas organizações, muitas enxergam como uma cesta né, de ações ali pontuais para preencher um calendário de saúde, entregar uma ação que hoje, de fato, né, as grandes empresas elas precisam ter isso dentro da cesta de benefício dela, Sim, mas sim. que conforme houver alguns ciclos aqui de necessidades, né, das empresas enxergarem isso como algo estratégico, então, por exemplo, pós-pandemia, né? A pandemia foi muito difícil porque o foco estava em como é que você faz a gestão de tudo isso, mas Sim, pós-pandemia, sobrevive, né? os dados de saúde só pioraram, né? Então, Verdade. saúde mental, questão de obesidade, sedentarismo, e junto com isso uma demanda necessária de cuidado, né? Então, houve ali já, depois da pandemia, um ciclo onde as empresas começaram a investir mais nesse tema, e agora também, que é um outro momento onde tem uma pauta focada em riscos psicossociais, né? Na questão Sim, a da NR1, né? lei da NR1, onde as empresas passam a ser obrigadas, né, a fazer um mapeamento de riscos psicossociais, obrigadas, digo, responsáveis pela gestão do risco psicossocial da sua população, que é basicamente mapear esse risco, criar um plano Uhum. de ação para mitigar esse risco. Uhum. Então, é algo que está cada vez mais na pauta e olhar para isso é estratégia, porque você precisa primeiro identificar o risco, criar um plano, mitigar esse risco, mapear novamente. Então aí já começa um pouco de um olhar de gestão, né, do que precisa Sim. ser entregue dentro de um programa de saúde estruturado, né? Uhum. E mesma coisa, Jean, a VitalWorks ela está atuando há 2 décadas, estudando o perfil dos colaboradores e criando programas personalizados. Uhum. Quando uma empresa contrata vocês, qual é o problema que ela acha que tem e qual é o problema real que vocês encontram? Sim. Então, isso é de fato uma situação crítica, porque hoje, quando você pega a estrutura de uma empresa, estou Sei. falando até de uma empresa de grande porte, dificilmente ela vai ter lá um time dedicado para olhar a saúde. É Algumas mesmo. têm, mas outras é muito mais um sobrepapel ali de uma área de benefícios de RH, que tem mil outras coisas para desenvolver. E aí o que Certo. que né, imagina que é uma sobrecarga já de função, né, e Enorme, né? dentro desse mercado de saúde corporativa você tem alguns agentes. Então você tem as próprias consultorias de benefícios, são as corretoras, que fazem a ponte com o benefício, né, do plano de saúde, que fazem esse papel de olhar a utilização, olhar os dados de saúde para trazer um suporte para essas empresas, elas entregam isso como um valor dentro do seu contrato, e as empresas como a Vital, que entram nesse papel para apoiar no que o RH talvez não tenha tanto know-how, que é a gestão de Sim. saúde. E olhando o ponto crítico, que é o que está na camada, né, do iceberg, onde a empresa enxerga, e onde está o problema que ela não enxerga, é basicamente você ter um recorte hoje da população pelo grau de risco
e o grau de doenças dessa população. Então, quando a empresa tem a informação, esse profissional ele já está faltando, então já tem casos de afastamento, Sim, absenteísmo sim. por motivos de saúde, ou ele está gerando alto custo no sinistro, então ele está usando o sinistro, né, com alto volume de exames, terapias, às vezes casos cirúrgicos de internação, e aí o que ela vai tentar fazer é mitigar isso, através do quê? Do controle desses casos crônicos. Entendi. Casos crônicos já são crônicos, Uhum, certo? uhum. Então, o que ela não enxerga é quem está em risco para virar um caso crônico, porque você não consegue mapear isso com os dados que você tem hoje dentro do ocupacional, né, que seriam as faltas, e dentro da sinistralidade. E aí a gente entra com esse trabalho de entender qual que é o mapa de risco da empresa, então, ou seja, quem é aquele caso que tem um estresse, um sintoma de ansiedade, um caso de obesidade, né, de sedentarismo, então a gente mapeia riscos, define e estratifica essa população para poder agir de forma preventiva, que é onde a gente de fato vai conseguir gerar mais valor para a empresa, né? Uhum. Quer dizer, na verdade, vocês atuam antes, vamos dizer assim, da falta, antes da pessoa, de repente, ter um problema mais grave. Vocês procuram identificar qual é um problema e evitar que ele aconteça para a empresa. Se eu entendi bem, é isso que vocês fazem. Exatamente, esse sempre foi nosso papel, promoção de saúde. A gente Uhum. atua também nessa camada dos crônicos, fazendo cuidado de algumas linhas, onde a gente Uhum. dá esse acompanhamento, esse monitoramento para evitar o agravamento dessa lesão e controlar essa doença, né? Para que de fato a gente tenha um profissional saudável, né? Então a gente tem esse olhar para todas as camadas de casos crônicos de risco e até a camada que é mais preventiva dentro dessa visão de saúde. Uhum. Não, está bem claro, realmente. Você menciona o impacto direto como redução de absenteísmo e licenças médicas. Mas, na prática, como um CEO deve enxergar saúde corporativa? Como custo-benefício ou investimento estratégico? Eu acho que já foi muito a linha de custo e benefício. Uhum. Ainda vou dizer que tem muito, e eu acho que esse indicador ele não chega ainda no nível do CEO para grandes Sei. empresas. Talvez até no nível do CFO tem alguma dificuldade ainda de trabalhar esses indicadores, mas Uhum. hoje está na pauta. Então, Entendi. no discurso, esse é o mote, né? Investir em saúde é trazer um ambiente, né, mais saudável, relacionamentos mais saudáveis, aumento de produtividade e automaticamente você tem alguns impactos de redução de custo, que são os principais drivers de custo que muita gente usa para medir o ROI desses programas. Então, se tem, né, o absenteísmo é um driver de custo, Sim. a sinistralidade, principalmente, é um outro driver de custo. Então, o que Uhum. a gente quer? Que o colaborador ele seja cada vez mais saudável, para que, de Certo. fato, quando ele use o plano de saúde, a ideia é que ele faça isso de uma forma consciente, que ele use o plano de saúde para check-ups preventivos, até para como indicador-chave de algumas linhas de Sim, sim, cuidado, sim, sim. e não em casos emergenciais do tipo, eu não me cuido, e aí eu preciso parar no Uhum. pronto-socorro, e aí eu vou fazer um exame de imagem, aí eu vou tentar achar o especialista que eu preciso, para depois começar um trabalho de mudança de comportamento e atuar preventivamente, né? Eu ia perguntar exatamente sobre isso, já se existia alguma métrica chave que traduz saúde em linguagem financeira. Quer dizer, o principal é o custo mesmo. É o custo, assim, eu vou te falar que assim, nem toda ação ela vai te trazer esse impacto de custo. Então você tem nível de ação, por exemplo, algumas ações mais pontuais, ações que vão mexer mais com o bem-estar do colaborador, então palestra, uma massagem, que elas vão chegar num nível de indicador que é satisfação, engajamento, né, experiência, às vezes algum dado de saúde que você pode coletar, mas ela para por aí. Algumas outras ações são mais focadas realmente numa linha de cuidado para casos de risco e grupos crônicos já. Aí você vai para essa camada mais de olhar desfecho, ou seja, Sei, quanto eu sei. reduzi o peso, quanto que eu melhorei a dor, diminuir algum índice de saúde mental.
E a cereja do bolo, né, é onde a gente olha muito, e esse sempre foi uma visão da Vitaworks, entregar valor para as empresas, que é o custo. Então, o que é custo para aquela empresa? Pode ser que custo para aquela empresa sejam casos ortopédicos, pode ser que custo para aquela outra empresa sejam Verdade. casos de saúde mental. A gente vai pensar 2, 3 indicadores de custo, que tem a ver com a parte de absenteísmo, sinistro, perda de produtividade, né? Dados, às vezes, de processos trabalhistas. Então, o número de processos trabalhistas ocasionados por problemas de saúde cada vez mais aumenta, ainda mais agora com o cenário de NR1, onde o colaborador entende que, opa, é uma responsabilidade da empresa o risco psicossocial, e eu aqui sofro um assédio, tenho um excesso de demanda, então, assim, veja que o cenário é meio crítico, né? Então, tem alguns indicadores que a gente trabalha aí para trazer essa visão de resultado dos programas, né? Eu realmente, eu confesso a você que eu nunca tinha prestado muita atenção nessas normas, né? E aí eu li a NR1, eu achei, assim, uma norma extremamente mal escrita, né? Eu acho que ela abre um leque, assim, de possibilidades da empresa ser processada por diversos fatores, às vezes até subjetivos, na minha opinião. Não sei se a minha leitura, como alguém que não é tão especializado quanto você, está correta, mas eu vejo muitos riscos com a adoção dessa norma. Sim, não, eu também vejo, né? Mas eu acho que, assim, o cenário é a empresa que seguir o passo a passo, ela vai conseguir se defender, porque acho que o governo quer olhar não é o dado do indivíduo, não é um cenário que o indivíduo lá e vai processar por questões de riscos psicossociais, porque se ela tiver o dado da população e ela mostrar que mesmo ela tendo aquele risco, que ela criou um plano de ação e que aí ela definiu e vem rodando essas ações para mitigar o risco, significa que ela está olhando para isso. Então, de fato, ela está tentando controlar o risco. O resultado disso não é pauta hoje dessa agenda, no sentido, não, você é obrigado a diminuir os riscos. Não, você precisa ter uma gestão sobre isso, né? Mas, sem dúvida, eu acho que processos trabalhistas, eles tendem a ser uma pauta aí que pode aumentar nesse viés dessa norma que entra jogando uma responsabilidade da empresa, que muitas vezes a empresa ela pode ter um ambiente, propor um ambiente saudável, ter uma liderança positiva, ela tem um ambiente e pode trazer até as iniciativas para facilitar o acesso, mas você tem o papel do indivíduo, que eu acho que é um outro tema para a gente conversar aqui na nossa pauta. Não, sem dúvida. Como eu trabalho muito dando o apoio para o executivo, né, eu acho curioso, porque muitas vezes as pessoas não... Como é que eu vou dizer assim? Acho que o executivo é o Superman dentro da empresa que tem que lidar com tudo. Mas eu já peguei situações no qual o executivo estava sendo considerado responsável por uma situação de um funcionário que tinha inúmeros problemas particulares, familiares, ele mesmo e tal. E aí ele teve que fazer um esforço enorme de provar para o RH de que, olha, o problema não estava nele, o problema estava no funcionário, que tinha problemas evidentes, assim, familiares, psicológicos e tudo mais. Às vezes eu percebo isso, que o executivo, além de ter que ter toda a habilidade, que nesse caso é desenvolvido, por exemplo, num processo de coach ou de mentoria, para ele falar adequadamente, se comunicar de maneira apropriada, mesmo no momento que ele tem que fazer uma cobrança, mas ele também tem o esforço, às vezes, na eventualidade de um problema psicológico ser detectado, provar para o RH que o problema não é ele, o problema está com a pessoa. Isso é um esforço grande, né? Não, e assim, vamos olhar talvez um lado pró dessa situação da NR1. A partir de agora, ele vai mapear, a empresa vai mapear essas situações e vai identificar. Então, de certa forma, você vai criar ali, né, um entendimento e um contexto para esses casos você conseguir, inclusive, defender, porque eu acredito muito que a gente precisa de dados, né, de informações. Se você não tem, depois você precisa buscar essas informações, fica muito mais difícil. Então, com os dados, a gente consegue mostrar que algumas dimensões, né, de saúde e riscos psicossociais, eventualmente não são um risco dentro daquela empresa, porque a grande maioria, né, e o levantamento qualitativo que foi feito mostram que as exigências para o trabalho, né, ou a cobrança da liderança é um risco controlado. Então, você consegue argumentar e trazer provas e evidências aí para essas situações, né?
Entendi. Quer dizer, pelo que você está me dizendo, né, isso que muitas empresas fazem de investir em ações pontuais, como palestras, ginástica laboral, campanhas isoladas, isso não resolve. Mas por que só isso não resolve, já? Então, assim, eu acredito muito que toda ação de saúde, no fundo, ela tem um impacto ali, né? Então, até as ações isoladas, eu peguei um caso de uma palestra, você está trazendo ali, às vezes, uma reflexão para alguém que está do outro lado, que pode ser o primeiro Uhum, passo para começar uma mudança de comportamento. Agora, fazer só isso fora de um contexto, né, eu não uhum, acredito. Então, muitas vezes, você poderia ter um investimento melhor para um recurso que hoje ainda é limitado, né? Quando você fala em investimento em ações de saúde e bem-estar, o grande investimento está na doença, né? Que é o que? O custo sim. do plano de saúde não é para tratar a saúde, é para tratar a doença. E acho Uhum, que é o segundo principal despesa depois da folha de pagamento. uhum, Então, o que acontece? Se você não amarrar isso numa metodologia onde você consegue enxergar a sua população, estratificar essa população, e você vai ter programas específicos, e aí dentro desses programas, você tem uma cesta, né? E aí essa cesta você vai ter esse acompanhamento individualizado da saúde, mas você vai trabalhar a cultura de saúde também, e aí entra a questão da palestra, da educação, né? Aí faz sentido, porque é onde uhum, você quer, na verdade, criar uma mudança dentro da cultura da empresa que vai mitigar casos futuros de adoecimento, né? E entendi. aí, faz todo sentido você ter esse nível de ações dentro da sua cesta, né, de ações Uhum, de saúde. uhum. Bom, e todo esse contexto, essa abrangência que você está colocando, acho que abre uma porta aqui para a gente falar um pouco mais especificamente da Vital Work. Então, Uhum. um cliente que tem que tipo de problema vai procurar a Vital Work e o que vocês oferecem para ele? Uhum. Então, a gente tem hoje diversas vertentes aqui dentro da Vital Work que a gente abraça basicamente, acho que todas as dimensões de saúde. Uhum. Então, vou citar alguns agora com foco em NR1. A gente faz desde o mapeamento de risco psicossocial, então a gente tem uma plataforma de Ah, inteligência sim. nossa, que é uma plataforma que tem os questionários específicos para coleta desses dados, a gente aplica na empresa e a gente faz todo o trabalho, desde a fazer o relatório com a classificação de risco, atualizar alguns documentos Ah, sim. legais, criar o plano de ação, né? E trazer esse portfólio de ações para mitigar o risco. E aí essas ações são desde um treinamento para a liderança, com diversos temas, né, Uhum. até o atendimento psicológico, palestras, rodas de conversa. Então tem uma Uhum. cesta aqui de serviços que a gente já aloca aí para trabalhar essa questão do plano de risco, né? Então tem essa vertente da NR1, até programas estruturados para saúde mental, programas estruturados para obesidade. Então a gente olha muito essa camada, né, de mudança de comportamento dentro Ah, do sim. viés de obesidade, e ainda mais agora com a onda das canetas de emagrecimento. Nem me fale. Então, assim, a caneta de emagrecimento, ela veio como realmente algo que está aí, as empresas não sabem, mas tem uma porrada de gente ali, usando essa caneta e sem o Sim. direcionamento de um acompanhamento profissional. E aí o que Uhum. acontece muitas vezes, a caneta, ela vai trazer uma perda de massa magra, ela vai trazer sintomas que muitas vezes essa pessoa ela vai ter enfraquecimento e uma perda de produtividade. Às vezes ela Uhum. vai É precisar mesmo? faltar no trabalho por algum problema de saúde que isso gere sem um acompanhamento, porque se você tomar uma dosagem e essa dosagem trazer para você uma perda muito rápida de peso, você vai ter provavelmente efeitos, né, desse medicamento que não vão ser saudáveis para você. Uhum. E a chance de você não sustentar isso e desistir é grande. Então, É é mesmo. como um processo de emagrecimento. A pessoa começa o processo, aí, a primeira recaída, ela Uhum. desiste e volta tudo de novo, né? Uhum. Então, Uhum. assim, tá aí, a Vital Work tem um programa estruturado também com todo um time médico, de Pô, que legal. nutricionistas e psicólogos, a gente faz esse acompanhamento, até os programas osteomusculares, né? Com fisioterapia, então a gente tem bastante esse foco também de mitigar as doenças ortopédicas dentro da empresa, até essa cesta de saúde e bem-estar que vem com quick massage, ginástica laboral, as Sei, próprias sei. palestras, né? Então, Uhum. e nesse olhado que eu trouxe, né? A gente monta uma estrutura de um programa
onde a empresa vai ter ali o calendário de saúde preenchido, mas ela vai ter esse olhar de gestão, né, de identificar os principais riscos, plugar as soluções de acompanhamento, mensurar o impacto disso, e parte do nosso modelo de negócio, ele traz um pagamento na performance. O que eu quero dizer com isso? A gente não só entrega o serviço e a empresa paga por isso, ela tem um pagamento reduzido e a gente tem um pagamento por performance. Então, se eu trouxer a melhora de saúde daquele colaborador e trouxer a redução desses indicadores que hoje são custo para aquela empresa, eu tenho um pagamento por performance que é feito. Então, a gente divide um risco, né? Porque a gente entende que isso é um modelo que hoje a gente não tem de saúde. A gente pode falar mais sobre esse mercado de saúde, né? Mas você paga por consulta, paga por atendimento, independente se o atendimento é bom ou não, né? Então, isso faz parte de um princípio que a gente usa aqui, que são cuidados de saúde baseado em valor, que é uma sigla em inglês VBHC, e tem muito a ver com o conceito que a gente entende que é o ideal para a saúde, né? Você ter ali um modelo que você consegue trazer a eficiência, mas que você discute modelo de pagamento atrelado à performance. Bom, que mostra bastante a sua própria confiança no seu próprio trabalho, né, Jean, que realmente acho que é uma coisa que, às vezes, é difícil da gente provar, vamos dizer assim, né, mas quando você coloca como referência no seu pagamento uma performance, é porque realmente você tem bastante confiança na entrega da VitalWorks, né? Silvio, e assim, a gente tem muitos cases aqui que demonstram esse retorno sobre o investimento. Então, vou pegar um case específico de um cliente nosso, para uma indústria. Essa indústria tinha uma média de 16 cirurgias de coluna por ano. 16? Caramba. 16 cirurgias de coluna. Cada cirurgia de coluna representa um custo de R$100 mil na fatura do plano de saúde. Muitas vezes a empresa ela não está enxergando isso, porque como ela tem um custo fechado ali no mês, do contrato de um ano, ela só vai ver esse custo quando fecha um ano e chega a operadora, você estourou aqui só o seu sinistro, a utilização, vou precisar subir 30% aqui o seu custo do seu plano. E aí ela, meu Deus, o que aconteceu? Aí ela começa a olhar esses dados, né? Então, o que a gente fez? A gente montou um programa com fisioterapia, um ambulatório lá dentro, né, trabalhando nessa metodologia nossa, e a gente conseguiu, no primeiro ano, reduzir em 50% esses casos cirúrgicos. Trouxe uma economia numa casa de 600, 700 mil reais só da redução dos casos cirúrgicos. Eu estou falando do impacto, por exemplo, de faltas do trabalho, da utilização de outros sinistros, como exames de imagem, né? A própria produtividade da fábrica, que não parou, né? Então, só nesse custo, a gente teve um ROI, para cada R$1 investido no nosso programa de fisioterapia, um ROI de quase R$4 em economia na redução de custo. Enorme. Realmente enorme. É interessante isso que você está falando, porque quando eu penso nas várias empresas que têm problemas semelhantes, elas se beneficiariam muito de ter essa avaliação, realmente esse olhar mais cirúrgico, vamos dizer assim, de onde que deve ser trabalhado para reduzir um custo que, em geral, já passou, né? A empresa só sabe depois que aconteceu que vai gerar esse custo todo, tanto na ausência do funcionário, que é mais direto, mas também no plano de saúde, que é uma coisa que só vai saber quando o ano passar, né? É isso aí, por isso que o plano cada vez mais onera, né, a empresa, porque, se você pegar esse reajuste de 20%, 30%, faz aí, daqui 3 anos você está dobrando seu custo. Aí ou a empresa começa, né, a buscar uma mudança de plano para baratear, ou ela vai empurrando a conta para o colaborador. Então, você tem formas, né, de plano de saúde, você tem a coparticipação, e só que isso aqui é até um cenário até pior, porque o que eu enxergo da coparticipação muitas vezes? Você vai fazer com que o colaborador pense 2 vezes antes de usar o plano. Então, ele vai ficar, beleza, eu vou usar menos. Só que muitas vezes ele vai evitar usar tendo um problema de saúde. Exato. Ou seja, a chance de ele agravar esse problema de saúde, quando ele precisar usar, no caso já está mais crônico, aí é hospital, aí o custo é muito maior, né, de uma internação, de uma cirurgia, é grande. Então, o barato sai caro, porque o custo está lá. Como é que você faz uma gestão dessa população para melhor utilização desse benefício? Porque senão você tem um benefício, só que você tem essa má utilização, né?
Então, Sem dúvida, sem dúvida. E é realmente, enquanto puxado. você falava, eu estava pensando aqui na importância da visão do líder da empresa, de ter todas essas perspectivas, né, a respeito de como atacar um problema tão grave assim. E nesse sentido, né, um dos propósitos do nosso programa já é falar justamente sobre a liderança executiva. Eu queria saber como que é o Uhum. seu estilo de liderança. Uhum. Olha, estou precisando de umas aulas, inclusive, com você, Silvio, mas assim, eu assim, saí da faculdade e montei a empresa, né? Então, Sei, sei. nunca tive assim um mentor, nunca trabalhei numa grande empresa também para aprender com melhores práticas, mas Sim, eu sim. sempre fui um cara que, primeiro, eu acredito muito que as pessoas precisam estar bem e precisam estar Sim, valorizadas, sem né? dúvida, sem dúvida. E que eu, como empreendedor, que eu nunca ia conquistar nada sozinho. Sem E dúvida. sempre olhando meus pontos fracos. Eu não sou bom nisso, então eu preciso de alguém aqui que seja bom nisso, né? E eu preciso valorizar esse time. Então, eu sempre tive um pensamento de realmente ser um líder que tem uma escuta ativa, um líder que, putz, Sim, consegue olhar o lado positivo das pessoas, mesmo uhum, tendo lados negativos, que todo mundo tem, né? Então, se eu pegar as relações da Vitalwork, cara, eu tenho desde a Heloísa, que começou comigo lá na clínica, quando eu tinha uma clínica também junto com o foco no corporativo, e a Elo era uma pessoa já aposentada do Banco sei, Itaú, e ela topou o desafio porque ela não queria ficar em casa, porque na época a gente não tinha muitos recursos para sair contratando. Ela começou lá na clínica e depois ela começou a me ver lá batendo cabeça na Vital. Não, vou junto com esse menino, vou ajudar ele. E ela está sei, com a sei. gente há, sei lá, 15 anos, né? Então, tenho pessoas há 10 anos comigo, 5 anos. Então, essa relação, para mim, ela é muito importante, né? E eu valorizo muito o ser humano e acho que isso é um ponto-chave para você ter uma cultura de saúde dentro das organizações, o líder, né? E você tem algum líder de referência, alguma pessoa que já trabalhou com você, algum líder histórico, ou que você conhece a trajetória dele, que você admira? Ou usa como modelo, né? Olha, de gestão, Silvio, eu não tenho uma referência, mas, cara, eu gosto muito de olhar alguns líderes que eu vejo na questão mais de espiritual, né? Eu gosto Sim. bastante de enxergar essa liderança e, cara, me inspiro bastante de pensar muito na Vitalwork como uma empresa que tem um propósito que traz já, né, acho que para o time uma motivação, que Ah, é legal. ajudar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Então, quando eu me espelho nessa liderança, de, por exemplo, né, eu gosto muito da parte espírita, Uhum. quando eu valorizo as pessoas, escuto elas, é muito trazendo essa visão de que, putz, eu preciso conectar, né, esse propósito que está além do dia a dia do trabalho com a entrega e resultado, lá na ponta, que é onde a gente mexe, né, que é o colaborador da empresa. Então, isso precisa chegar lá para o meu terapeuta, que está espalhado a nível Brasil, né? Então, Sei, sei, sei. Sei. hoje a gente tem um time grande aí, para que essas pessoas vivam esse propósito. Então, cara, eu uso muito dessa visão realmente de liderança, mas estou precisando de alguém, Silvio, se você, Bom, puder também me ajudar nessa mentoria, tamo junto. vamos Vamos deixar um cartão fazer. com você. Aliás, Ian, não só isso, mas vou aproveitar esse nosso papo aqui para duas coisas. Primeiro, posso deixar aqui embaixo o LinkedIn seu e o site da Sim. Vitalwork para entrar em contato com vocês. Então, Mas vou é deixar aqui claro, embaixo. Silvio, pode Vou, deixar vou, aí, vou ajuda a deixar aqui gente. embaixo e vou aproveitar aqui para falar com a nossa audiência que aquele desconto que o Arthur Lavieri colocou para nós aqui no livro A Jornada do CEO, ainda está valendo, ele falou que mais 15 dias aqui ele consegue, então você pode usar esse QR Code aqui para adquirir o livro A Jornada do CEO, do Arthur Lavieri, que foi nosso entrevistado no episódio 154, se não me engano, e que gentilmente deu esse desconto aqui para para a nossa audiência. Então, use esse QR Code e você vai conseguir esse desconto. Jean, eu estava vendo aqui uma coisa interessante, né? Que você também está envolvido em plataforma digital com gamificação e mudança de hábitos, né? E mudar comportamento é notoriamente difícil, né? Recentemente eu fiz uma aula no curso de
de gestão de cultura organizacional, do MBA de liderança de alta performance da Unialfa, lá em Goiânia, e sem dúvida a mudança de comportamento é algo assim extraordinariamente difícil. O que funciona de fato quando se quer se transformar hábitos em larga escala dentro de uma empresa? Esse é um ponto que me cutuca, porque eu sempre fico com uma vontade, uma motivação de desvendar esse enigma, de achar uma fórmula, de falar, tá aqui a fórmula de mudança de comportamento, que é só implantar as pessoas, qualquer uma pessoa vai entrar aqui e vai mudar o comportamento. E eu tenho um curso de formação numa área de wellness coaching, porque lá atrás a Vitalwork, ela até, acho que de uma forma pioneira mesmo, com um desenho junto com uma consultoria, a gente implantou um programa numa grande indústria, ficamos lá 4 ou 5 anos atuando com um programa focado em mudança de comportamento, onde a gente tinha esse papel desse wellness coaching e um papel da nutricionista, porque a visão era, lá atrás, né, a nutricionista, ela vinha, me fala aí seu recordatório alimentar, Coca-Cola, açúcar pra caramba, beleza, agora eu vou te dar o plano alimentar perfeito. Começa aí outro dia. Puta, então tem que parar com o refri, parar com o açúcar, comer menos gordura. Aí você consegue uma semaninha, 2 semaninhas. Depois, meu amigo, dá uma recaída aí, você não volta nem mais na Nutri, você passa longe. Né? Sim. E, de fato, a mudança de comportamento, ela tem várias etapas. Desde você querer, que esse é o principal ponto, não adianta a gente fazer um diagnóstico na empresa, que a gente vai... Isso é padrão, né? A gente sabe que 60% da população vai ter ali o sobrepeso, X% vai ter obesidade. Não adianta eu pegar essa população e colocar todo mundo dentro de um programa. O primeiro passo é a gente identificar qual estágio da mudança está essa população. Então, a gente estuda, tem um estudioso, né, que é o Prochaska, que ele identifica algumas etapas. Então, tem aquele cara que, bicho, ele não quer saber, para ele tá tudo bom, ele não quer mudar o comportamento. Então, esse cara aqui, você vai ter que trabalhar muito mais uma educação para ele começar a entender os prós e contras, quais são os malefícios, para começar a motivar ele. Até você chegar no estágio onde você tem a vontade de mudar, você sabe que é importante mudar, mas você não tem a confiança. Porque, de fato, as pessoas que precisam mudar comportamento, elas já passaram por vários processos, né, de, tentativas e fracassos, então ela não tem a confiança de mudar. Então, para você conquistar essa confiança, você vai entrar aqui num programa, onde esse programa, ele é diferente. E você vai trabalhar a passos pequenos, aquilo que você está mais autoconfiante para mudar. Você não vai ter uma dieta restritiva, você vai começar uma atividade física com uma caminhada. Então, você vai trabalhar pequenos passos para você conquistar essa autoconfiança, para lá na frente você mudar aquilo que para você antes, né, algo que você não conseguia mexer. Então, tem várias ferramentas que a gente usa para, de fato, né, chegar nessa autoconfiança e essa mudança que vai impactar o peso, que vai melhorar o índice sanguíneo, né, que vai controlar uma doença crônica. E uma das ferramentas que você citou é a gamificação. A gamificação, ela nada mais é do que a recompensa extrínseca de uma manutenção de comportamento. Então, conforme você bate metas, você tem pontuação e no final você tem uma premiação para essa pontuação. Né? Então, a gente usa essa recompensa extrínseca como alavanca motivacional, mas a principal alavanca que a gente usa é uma intrínseca. Qual é a sua motivação interna para mudar aquele comportamento? Às vezes, a gente tem depoimentos no final dos programas de obesidade que era uma pessoa que não conseguia mais brincar com o filho. E ela está começando a conseguir brincar de novo com o filho. Então, quanto isso, de fato, é valor para cada um. Né? Então, é olhar o ser humano como um indivíduo e o que é valor para ele. Né? E aí a gente usa muito a experiência de trocas dentro dos grupos. Então, é um falando do depoimento do outro, é um mostrando o resultado que teve, e isso impacta o dia a dia da empresa. Nossa, essa pessoa não toma água, está tomando água agora. Então, começa, né, a gente a ter uma troca ali que ela é muito importante para tanto engajamento na mudança de comportamento, quanto para a autorreflexão das pessoas que ainda não estão no estágio de prontidão para mudança, que é o primeiro ponto, né, você refletir sobre o seu estado atual, e com base nessa reflexão, pega um exame de saúde.
eu fiz um exame de colesterol alto, Sim. glicemia estourando, preciso fazer alguma coisa, você tem aquela sensação. Então, é o início. Essa sensação, você precisa conectar isso com uma atitude. Se você entra num programa que tem esse viés comportamental, a chance de você se manter é maior. Não estou falando que ela vai atender e vai realmente, ser uma fórmula de sucesso, mas a gente traz mais resultados do que um programa tradicional, né, de mudança de comportamento. Então, é muito nessa linha. Mas, não, eu acho muito interessante, porque, de fato, você falou algo fundamental, assim, a motivação da pessoa e a personalização do programa, né? Porque cada indivíduo está numa situação extremamente específica a respeito da saúde. Entretanto, o que me vem é exatamente isso, né? Que você tem essa questão pessoal, mas tem a questão também da cultura. Onde que entra o papel do líder nisso? Eu acho que ele é um papel fundamental. Se eu tivesse que medir um driver de sucesso antes de eu implementar um programa, eu mediria esse engajamento do líder com a saúde dele mesmo. Sim, sim. Porque É. se ele é um líder engajado com a saúde dele, isso é até é uma pesquisa antiga já, mas eu sempre lembro dela, que é uma pesquisa da Gallup, que ela mapeou esse processo de liderança e o quanto a liderança impactava os liderados nas ações de saúde. Então, um líder que não é engajado com a ação de saúde ou que não se cuida, ele vai trazer 70% menos engajamento para a sua equipe. E um líder Uhum. que é engajado, ele vai trazer 70% a mais de engajamento da sua Caramba. equipe. Uhum. Então, você vê a dificuldade de você atuar numa empresa onde você tem, né, uma liderança que não compra a ideia de que saúde é estratégico, talvez seja já aí uma alavanca contrária, né, para que a gente de fato entregue resultados, porque a adesão hoje ela é muito importante, porque não adianta ter o mapeamento dessa população, eu diagnostiquei quem quer mudar, eu tenho a melhor linha de cuidados, os melhores profissionais, se lá na ponta esse cara vai olhar e falar, meu líder aqui, mano, não participa de nada, se eu sair daqui agora o cara vai olhar feio para mim, Sim. quer saber, eu não vou entrar nessa daí não, bicho. E daí ele acaba que, né, a gente perde uma oportunidade grande daquele investimento da empresa, ele ser um investimento que vai trazer resultado. E por que eu acho que também a liderança, às vezes, ela não engaja? Porque falta essa visão estratégica de saúde. Porque se esse líder entender que esse cara saindo do ambiente de trabalho para fazer uma sessão ali, vai trazer para ele o melhor clima organizacional, porque esse cara vai estar mais Sim, sim. tranquilo, mais relaxado, automaticamente a chance dele produzir mais, impactar a redução dos custos de saúde. Então, cara, é um contexto que só traz resultado. Você perde um tempo com o colaborador fora, participando das relações, mas o de tempo que você tem depois, com a produtividade dele, é muito maior. Então, até um indicador que a gente usa muito é o presenteísmo, né? Que é aquele Sim, sim. indicador que o cara tá lá, não, esse Sim, cara tá lá 10 horas, mas, mano, a produtividade dele é de 2, é 3 horas. baixíssimo. É, Então, é. assim, sabe, medir esse nível de impacto e ter esse mindset do gestor é muito importante, porque ele é o ponto-chave do sucesso desses programas, né? E já nessa experiência longa que você tem de 20 anos, você percebe que houve uma melhora da saúde dos executivos? Eles estão mais preocupados com a sua própria saúde? Porque, assim, eu sempre observo muito isso dentro das empresas, e às vezes eu vejo ainda alguns executivos extremamente workaholics, e quem trabalha com desenvolvimento de liderança, com coaching como eu, a gente sabe que isso não é uma coisa muito saudável, né? Sim. Silvio, até, eu acho que você tem bastante propriedade para falar sobre isso, né? Você navega muito essa camada de alta liderança, e eu vou citar mais a minha experiência. Eu acho que, assim, não é o ideal, né? Eu acredito que tem um caminho ali que eu acho que a gente precisa ter um líder mais saudável. Ao mesmo tempo, eu sei que as exigências, a pressão é muito grande, mas para chegar nesse patamar de liderança, você tem um controle ali de priorização, né, de demandas e de gestão já mais resiliente. E o que pelo menos eu vou te trazer uma experiência própria minha.
apesar que minha empresa também não é muito grande, né? Mas, meu, o cenário para mim é aquilo que muita gente deve passar também. Putz, você tem cada vez mais, né? Demandas para fazer, responsabilidades, você tem sua vida pessoal, Sim, sim. e você precisa criar tempo para você. E é por isso até que eu vejo muitos líderes tentar entender antes, assim, mas como é que esse cara aqui, ele deve ter algum transtorno, velho, para conseguir fazer isso, porque cada vez mais acordando cedo pra caramba, aí o cara faz uma Sim, rotina de academia, meditação, para depois começar o dia. E essa, aí eu comecei a entender um pouco esse processo, porque nesse contexto todo, o que a gente menos tem é tempo para a gente. uhum, E o único tempo que a gente tem pra gente, que é onde eu me pego hoje, é de manhãzinha, quando meu, o uhum, silêncio impera na casa e você consegue, cara, relaxar e fazer aquilo que vai te dar essa uhum, sustentação para o seu dia. Porque se uhum, você acorda e já vai para esse batente, cara, no final do dia você está moído, é. eu, pelo menos, não consigo ter tempo para mim e aí ele encerra meu dia. Então, é como se Isso é você verdade. recarregasse a bateria para você começar essa jornada. Então, eu acho que eu vejo um pouco dessas rotinas, né, dessa alta liderança, justamente para, meu, segurar nessa responsabilidade que é quando começa o horário comercial, que aí o bicho pega, né? É verdade, é verdade. Não, eu vejo assim que isso que você faz, eu diria que é a melhor recomendação possível, você se Uhum, cuidar no começo. Eu poderia acordar, sei lá, uma hora mais tarde do que eu acordo, mas eu acordo uma hora antes do que seria necessário para começar já na rotina, para dar tempo de cuidar de mim, de tudo aquilo que eu preciso fazer para entrar realmente no dia, assim, da forma mais saudável possível. Entretanto, me veio uma outra pergunta aqui, Jean, o outro lado da moeda, né? Eu já vi empresas nas quais o CEO é um cara assim que faz triatlon, enfim, uhum, coloca as pessoas para correr e tal, e aí vem aquele lado assim dos executivos abaixo deles, incomodados, porque, cara, eu se pudesse escolher não faria isso, mas se sente meio que obrigado, porque senão se ele não participa das atividades do principal executivo ali, ele fica meio de fora da turma, alguma coisa nesse sentido. Isso também não é bem uhum. a melhor linha, né? Eu acho que assim, a saúde nunca ela vai ser impositiva. Uhum, Mas essa pressão natural, né, de você ver o comportamento de uma liderança e você querer se espelhar nela, vem do indivíduo e talvez venha numa situação ali não tão clara de uma cobrança ou outra da alta liderança. uhum, Isso é muito pessoal, porque o que eu acredito muito é que o exemplo ele é bom, porque você tem ali, né, o esporte, mas nesse viés de mostrar alta performance, né, e de uma rotina que, cara, para você fazer isso não é fácil, não. Eu tenho alguns amigos que fizeram e eu até comecei a namorar com isso, assim, meu, malandro, se eu fizer isso aí, ou eu largo mão de alguma coisa, né, para você conquistar esse objetivo, que querendo ou não, né, passa a ser um objetivo, sim, ou, cara, você não, de fato, você vai sofrer, porque você é, precisa se preparar. Então, é isso, acho que, assim, cada indivíduo ele tem uma autorresponsabilidade com a sua saúde. Então, ele pode tomar uma decisão que faça mais sentido, né? Eu, de certa forma, pratico meia hora de academia, e, cara, essa meia hora de academia, eu não tenho mais aquele foco que eu tinha quando era mais moleque, né? Deixa eu aumentar meu peso aqui, e vou virar o Arnold Schwarzenegger. não, não, O isso eu mesmo nunca tive. exercíciozinho ali, o máximo começou a dar aquela cansadinha, já deu uma diminuída. E, cara, é isso. Mas só essa meia horinha para mim já é, meu, muito boa, sabe? Já me Uhum. ajuda bastante no meu dia. Eu acho que isso faz toda a diferença, você saber qual que é o seu limite, que eu vejo Uhum, mais ou menos assim, é como se você fosse como fala, um atleta um que salta em altura, né? O objetivo uhum, é saltar a barra, não é quebrar a barra, né? Então você pode aumentar aos poucos, sim. que é realmente assim, você quebrar o limite é você pular a barra, não quebrar a barra, né? E é isso que às vezes as pessoas não entendem muito, né? O cara pega lá a anilha de 25 quilos, aí depois já quer pegar de 50, você fala que o cara vai com calma, não é bem assim e tal. E eu concordo com você, conforme os anos passam, não é mais o tempo de academia, Uhum, é a qualidade do exercício que você faz uhum, ali, se aquilo ali realmente tem a ver com a sua
com a sua rotina, até com a sua personalidade também, que Sim. isso influencia muito o jeito de você cuidar, não só do seu corpo, mas da sua saúde como um todo, né? Aliás, você mencionou muito o impacto, né, direto nos gastos com o plano de saúde. Estamos indo para uma direção estrutural nas empresas brasileiras, quer dizer, se nada foi feito, o que vai ser o custo da saúde ou desses planos de saúde dentro da empresa, já? Cara, esse é um ponto crítico, Uhum, porque como é que foi montado o sistema hoje de saúde suplementar? Baseado no modelo de pagamento por demanda, por serviço. Então, uhum, como é que funciona, né? Hoje, o colaborador de uma empresa que tem um plano de saúde, ele meio que tem esse cheque em branco de utilização. sim, Automaticamente, quando sim, ele vai para a rede de atendimento, que pode ser um hospital, uma clínica, um laboratório, ali essa rede ela sabe que ela vai ganhar na quantidade. Tanto quanto sim, maior o número de exames ela solicitar, quanto maior o número de atendimentos fizer, né, vai ganhar mais e ela vai empurrar essa conta para a operadora. E a operadora, com essa hiperutilização, empurra a conta para a empresa. sim, E o que acontece com o envelhecimento da população, com a falta de qualidade dessa rede, porque o que aconteceu aqui, né, nesse processo? Imagina, essa conta não fecha, o que a operadora começa a fazer? Eu vou reduzir o pagamento sim, desses profissionais de saúde. dos Então, o profissionais, né? profissional pega um fisioterapeuta. Eu não sei quanto que o fisioterapeuta ganha hoje no convênio, mas supor que seja 10, 15 reais, 20 reais por sessão. Malandro, ele tem que atender 6, 8 ali simultâneo para Sim, conseguir tirar alguma coisa. Então você imagina a qualidade do atendimento dele. Você acha que esse cara que sim. caiu no fisioterapeuta, ele vai ter o tratamento para se reabilitar, Uhum. ou ele só vai agravar a lesão dele, porque não vai ter o tratamento, e aí bola de neve, porque ele vai cair e vai gerar mais custo, porque vai ser caso É verdade, é de verdade. infiltração, né? Então, cara, é uma bola de neve que não fecha essa conta, e assim, a gente estuda muito esse modelo de saúde que é baseado em valor, que vem da Europa, vem dos Estados Unidos, aqui no Brasil a doutora Márcia Mack disse, ela é uma embaixadora desse tema aqui no Brasil e ela, como mentora aqui da Vital Work, conselheira, ela ajudou a gente a construir algumas linhas de cuidado, olhando um cenário onde a gente não propõe um modelo de pagamento por serviço, mas a gente propõe uma linha de cuidado estruturada, que ela Uhum. tem um começo, meio e fim, então é um ciclo completo de cuidado, que hoje isso não acontece, né, no convênio, porque você começa, às vezes, num ortopedista, ele te manda aqui para fisioterapia, aí você vai fazer um exame de imagem aqui, aí depois você precisa sei lá, de uma psicóloga, então tudo isso daqui ele está fragmentado, então você não tem, de Sim, fato, sim. um cuidado coordenado, né? Então, o nosso produto ele tem um cuidado coordenado com a equipe multi, mas que ele propõe um modelo de pagamento que ele vai na contramão do modelo de pagamento por serviço, que é o quê? Se eu, de fato, entregar resultado e trazer melhora de saúde, eu tenho parte do meu pagamento sendo feito, e esse pagamento por performance, ele é um combustível para toda essa cadeia, porque a Vital Work tem que entregar o melhor serviço, senão eu não vou ter essa remuneração. O meu profissional da ponta também tem um pagamento por performance, então ele lá na ponta ele tem as métricas dele, então eu preciso ter um atendimento de qualidade, seguir aqui o protocolo e melhorar, né, o meu atendimento, e ao mesmo tempo a empresa, ela paga se ela tiver esse resultado. Então você Uhum. vê que esse mecanismo de modelo de pagamento é uma das saídas para o Sim, modelo sim. hoje de saúde que a Uhum. gente vive, né? Então, cara, eu acho que é um dos caminhos que a Vital já olhou lá atrás, que é uma necessidade, e já se posicionou e estamos construindo uma visão de produtos nessa linha, né? Uhum. Realmente eu vejo que esse custo, não só para as empresas, mas para as famílias, ele realmente, se ele continuar na trajetória que está hoje, ele vai se tornar, vai inviabilizar totalmente o sistema e até o cuidado da saúde das Sim. pessoas. Eu não sei como é que está isso lá fora, mas quando eu vejo você falar de toda essa visão, vamos dizer assim, muito integrada da Vital World na abordagem da saúde corporativa, como que está, vamos dizer assim, a maturidade da saúde corporativa no Brasil em relação ao que é lá fora? Como que se compara isso?
Difícil falar, Silvio. Eu não tenho uma base para comparar o Brasil com o mundo. Acho que a doutora Márcia seria excelente Sim. que você trouxesse ela aqui, que ela vai, navegar isso facilmente, porque ela, tem Uhum. essa bagagem lá fora. Eu acho que, assim, tem os países, né, alguns países que encabeçam até esse conceito de saúde na Europa, e Sei, aí com sei. certeza estão à frente, mas, por exemplo, Brasil, acredito que dentro da América Latina deve ser, com certeza, um país que está à Ah, frente, né, sim. e Sem o dúvida. Também acho. que eu enxergo muito é que, assim, hoje a gente está tentando achar uma solução para isso, né? As Uhum. operadoras, acho que elas têm uma missão que é uma missão grande, né, de construir um modelo de saúde populacional que possa ali trazer algo que seja focado também na prevenção, na promoção de saúde, que não é o foco hoje do sistema, né? As Uhum. É empresas com esse verdade. papel de olhar a sua população e ter essa responsabilidade em relação ao seu ambiente, as iniciativas que ela vai propor, as ações mais estratégicas, a gestão desses projetos, né? E nós, como indivíduos, olhando a sua responsabilidade com a sua saúde. Uhum. Então, acho que tem todo esse mecanismo aqui que tem que funcionar, e ao mesmo tempo você tem soluções que estão surgindo para tentar tampar um pouco esse alto custo do plano, onde as Uhum. empresas conseguem oferecer algum tipo de benefício de saúde. Então, você pega os cartões de benefício, aí você tem ali Sim. uma telemedicina, você tem um seguro de vida, você tem alguns exames que você pode fazer, o desconto, né, uma rede de clínicas, só que isso, cara, não tampa problema, né? Ele traz um serviço que ele é meio que reativo com base numa necessidade que geralmente quem levanta a mão é quem já está com alguma situação de saúde, né? Porque a gente É também verdade. traz essa responsabilidade das pessoas na prevenção. A gente sabe que a gente tem um perfil aqui que, cara, a gente vai buscar só quando eu começo a apitar aí o sinal de alerta, né? Realmente esse eu diria que é um grande calcanhar de Aquiles no Brasil, né? Todo mundo só age depois que o problema já aconteceu, não faz nenhum tipo de prevenção, não Sim. faz nenhum tipo de planejamento, olhando mais para o futuro. E, Jean, eu estou vendo aqui que a gente já está indo meio que para o final aqui da conversa, está excelente, acho que em uma hora aqui você trouxe uma quantidade de informações enorme para todo mundo, e eu vou aproveitar para já fazer o convite para as pessoas. Daqui a pouco eu vou fechar aqui a nossa conversa, nós vamos para a conversa controversa, que para você que está assistindo pela primeira vez, é o trecho do nosso podcast reservado somente para assinantes. Então tem um link aqui embaixo para você se inscrever e ver a conversa controversa deste episódio e de todos os outros 156 episódios anteriores. Na conversa controversa, a gente fala de temas mais polêmicos e, é claro, também podemos emitir as nossas ideias que não seguem muito mainstream ou que a gente simplesmente não gostaria de deixar aberto ao público. Então, fica o meu convite, tem um link aqui embaixo para você se inscrever. E já uma pergunta importante aqui para mim, até porque a gente está falando de prevenção, é a respeito do futuro. Quando um executivo olha para os próximos 10 anos e ele precisa liderar os seus times, os seus negócios, o que ele precisa entender sobre saúde que não era necessário no passado? Uhum. Eu coloco saúde agora como uma dimensão dentro do mapa estratégico. E Sim, assim, quando eu comecei a habitar work, aquela minha ambição, moleque novo, achando que eu ia mudar o mundo, sim, eu sim. queria muito conectar, né, a saúde com o que eu aprendi na administração. Então, meu foco inicial era o quê? Vamos trazer uma metodologia de estratégia, de planejamento estratégico, de balance scorecard, e vamos trazer Ah, isso olha como só. uma dimensão para que a gente traga os indicadores, né, dentro de uma camada ali que faça sentido para a organização, até para que ela conecte isso com, enfim, a sua entrega de desenvolvimento dentro da sua jornada, né, de desenvolvimento organizacional. Então, meu colaborador, para ele subir de cargo, né, hoje ele precisa atingir competências técnicas e comportamentais, para ele ganhar um bônus, ele precisa bater metas. Então, como é que você conecta isso de fato com uma situação de saúde? Para que você, tenha algo que está relacionado, né, com essa construção desse mapa e que isso seja uma proposta de valor para toda a organização. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, essas pautas de saúde, elas estão ficando cada vez mais
necessárias, né? A NR1 veio aí. Então, assim, eu acho que essa dimensão de saúde, ela passa a ser algo que precisa ter um olhar para dentro da estratégia da organização para que, de fato, isso aconteça, né? De fato, ouvindo você, me vem a ideia de que realmente a saúde passa a ser uma competência da liderança também, até por conta daquilo que você falou no começo do podcast, de que a saúde tem piorado. E claro que a gente percebeu isso de maneira mais aguda com a pandemia, mas, assim, hoje o gestor que não pensa na saúde de si, sua própria saúde, a saúde dos seus liderados, realmente ele não está olhando a liderança de maneira completa. Sim, e eu acho que é um indicador da própria sustentabilidade, né, da estratégia da organização, porque as pessoas, eu acho que é um valor chave, né, e é uma alavanca chave para toda a estratégia. E essas Sem pessoas dúvida. não estando motivadas ali dentro, ou tendo problemas de saúde, hoje cada vez mais elas avaliam, né, se vale continuar por dinheiro ou se elas vão Sim, preferir sim, para uma sim. outra estrutura, onde elas vão ter uma paz, né, ou elas vão ter um É propósito, verdade. e que mesmo recebendo menos, para elas faz mais sentido. Então, o Uhum, indicador a gente não comentou, mas o indicador do turnover, uhum. ele é algo muito relevante para as organizações, ainda mais nessa questão de saúde mental, ele é um indicador chave, né, que a gente usa bastante aqui na Vital Work para mostrar essa sustentação. E aí, a liderança e a cultura da empresa, ela é chave para esse indicador, né? Não, sem dúvida. Aliás, vou deixar para a conversa controversa comentar quais são os setores onde eu vejo executivos mais doentes, com mais problemas de saúde, mas eu deixo para a conversa controversa. Jean, eu queria fazer uma pergunta para você. Normalmente, quando eu converso aqui com os líderes, eu sempre estou. Claro que o nosso público maior é de executivos, mas eu fico muito preocupado com o jovem que está começando no trabalho. Mas eu tenho uma pergunta especial para você. Imagina um profissional que está começando agora, está com todo aquele gás e tudo mais. Qual que é o cuidado, qual é o pensamento que você acha que ele deveria ter desde o começo da sua trajetória, quando o assunto é ele preservar a sua saúde ao longo de toda a sua vida profissional? Uhum. Cara, eu acho que a saúde é o alicerce para que ele possa ter essa produtividade, que ele possa, cara, conseguir entregar, né, para a organização algo que vai sustentar a carreira dele dentro da empresa. Então, se de fato ele entrar numa estrutura de uma empresa onde ele percebe que essa saúde dele é comprometida, para que ele faça uma avaliação crítica disso, né? Eu acho que Uhum. assim, para mim a saúde ela traz para as pessoas algo que lá na frente, né, você não dá muito valor, muitas vezes você, até na questão de hábitos, né? Ah, eu prefiro às vezes comer um hambúrguer aqui porque me dá um prazer Sim, sim, imediato sim, do sim. que pensar na velhice, mas quando você chegar lá na sua velhice, você precisar aproveitar o recurso que muitas vezes você ganhou ali no dia a dia da sua vida e você não tiver essa saúde, aí vai ser tarde demais para você valorizar, né? Então, cara, o estar presente é isso, né? A gente usa muito esse conceito de mindfulness, por estar presente é o fato de você entender os seus sentimentos, suas emoções e estar conectado com a sua saúde, com o seu Uhum. corpo, para ver quando você começa realmente a ter algo que pode ser um alerta para que isso não é saudável para o seu dia a dia, né? Uhum. Mas eu entendo perfeitamente que, cara, existem momentos e momentos da vida. Eu mesmo, putz, já me vi em situações que eu falei, meu, agora eu vou ter que dar aquela É, estilingada aqui, que claro. agora é a hora, e vamos embora, né? E depois tem outras dimensões da vida que às vezes você não consegue cobrir tudo, né? Então tem a Sim, família, é a verdade. mulher, tem a esposa, as crianças, tudo. Sim, E sim. aí, cara, é isso. Então é uma realidade meio complexa e multifatorial, né? Então cabe a Uhum. cada um olhar para isso e ver como encaixa no momento da sua vida, né? E aí acho que realmente é importante essa sua mensagem para os jovens profissionais, porque quando a gente é jovem é difícil da gente, às vezes, ouvir com a devida atenção e colocar em prática realmente esse cuidado, né? Eu mesmo, assim, eu percebo muitas coisas que eu fiz quando comecei a minha trajetória, que eu falei, não, aquilo ali realmente foi um exagero, não deveria ter feito daquela forma, mas a gente está sempre com aquela vontade de ganhar mais, e tem Uhum. energia, né? E Sim. aí você fala, pô, aí você acaba pagando assim as consequências ao longo do tempo e aí não tem mais como voltar atrás, né? Uhum. Então, acho que moderação sempre
é uma boa recomendação em todos os períodos da vida, tanto quanto possível, porque também, né, Jean, como você falou, tem momentos aí que você vai dar os 110%, 120%, mas tem que compensar depois o que dá para você ficar no 110, 120 o tempo todo, né? E não tem condições. E, Jean, para terminar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê o futuro da Vitalworks. Como é que você enxerga a empresa nos próximos anos? Ela será mais de tecnologia, mais de consultoria estratégica, vai ser um modelo meio híbrido? Como é que você vê isso? Aliás, se você puder falar um pouquinho sobre como que a IA está ajudando esse setor da saúde ou o trabalho de vocês, gostaria de ouvir um pouquinho também essa questão. Sim. Cara, isso é uma pauta atual para a Vital, né? Desde o final do ano passado, inclusive, a gente reformatou aqui a estrutura da empresa para trazer a pauta da tecnologia e da IA para o centro do negócio, né? Assim, o core da Vital sempre vai ser o serviço, né? A saúde na ponta. Mas a tecnologia ela é uma alavanca para a gente levar mais saúde para mais pessoas, independente de quem esteja sentado aqui nessa cadeira. E aí o ponto é que hoje, esse processo que eu comentei, né, o RH lá na ponta, ele não tem tempo, ele não tem a expertise de saúde, né? O próprio parceiro nosso, as consultorias de benefício, da mesma forma, elas fazem uma gestão de uma carteira e elas têm uma dificuldade para fazer a gestão dessa população toda. Então, a gente vem olhando para ferramentas que a gente consegue automatizar muito o processo e trazer muito agente de IA numa camada transversal, onde esse agente ele conecta, por exemplo, os principais dados de saúde dessa organização, para que ele seja um agente para o RH usar para facilitar a vida desse RH, para direcionar ele, seja, por exemplo, na definição das melhores ações de acordo com o risco de determinada população e como é que ele faz essa contratação desse serviço de uma forma mais automatizada dentro de um sistema. Então, a gente está olhando muito para isso e da mesma forma lá na ponta, né? Como é que a gente usa a tecnologia para escalar o cuidado. Então, aqui a gente usa muito uma visão de cuidado, que primeiro eu estratifico o risco, então eu mapeio essa população, então eu uso questionários, e através desses relatórios eu consigo identificar se esse cara é um caso mais crônico de risco, para um cuidado com um ciclo menor, né, de atendimento, porque cada episódio de cuidado ele tem um pacote ali de recursos, e eu não vou gastar o mesmo pacote de recursos para todo mundo. Então, o obeso, vou pegar um obeso de um IMC 3, então, o obeso, né, já ali no topo da pirâmide. Esse obeso, ele vai precisar de um atendimento médico, de uma psicóloga, de uma nutri, de um acompanhamento maior, de um volume maior de sessões, né? Já alguém que tem sobrepeso, às vezes vai precisar iniciar ali com uma nutri comportamental, né? Talvez por uma questão emocional, se a gente estratifica, ele precisa de uma psicóloga. Então, você tem essas camadas todas de acompanhamento e de monitoramento para entregar mais valor dentro desses programas, e tecnologia aqui é tudo, porque para escalar isso, né, para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, trazer os dados de alerta para direcionar o time de cuidado, aonde, por exemplo, tem um indicador ruim ali dentro de uma linha de acompanhamento de crônicos, né? Então, a gente está olhando essa tecnologia da ponta do serviço para escalar nosso atendimento até o interno nosso, que é como é que a gente automatiza nosso processo, ou o processo do nosso cliente, dando a expertise que a gente tem para ele, para que a gente, de fato, dê mais tempo para ele fazer a gestão, que é o que falta hoje, né, esse olhar mais estratégico, junto com esse papel que a Vital faz, que é consultivo, né? Não, sem dúvida, e eu consigo ver muita relevância do trabalho de vocês no futuro das empresas, principalmente por todo esse contexto que nós comentamos ao longo do podcast, que está acontecendo com a saúde, o declínio da saúde da própria população, a necessidade das pessoas terem mais consciência disso, e a saúde como uma competência de liderança. Já tinha certeza que esse podcast ia ser muito interessante, você trouxe elementos aqui que acho que muita gente vai ficar refletindo. Nós estamos às portas aí da NR1, e isso vai afetar de forma decisiva muitas empresas. Então, assim, eu não poderia deixar de agradecer muito pela sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado, Jean.
Obrigado a você, Silvio. E, Silvio, tendo outras oportunidades, pode me chamar. Espero que eu tenha atendido as expectativas. E, meu, Muito. parabéns aí pelo canal e pela condução. Percebi que você é um cara que leva a gente para isso, hein, meu? É bom. Parabéns. Eu me dei 5 anos para aprender a fazer isso aqui. Estou no terceiro, faltam 2 ainda para realmente conseguir fazer de uma forma que eu acho que é um pouco mais, como é que eu vou dizer, não sei se profissional, mas assim, um pouco mais fácil, até para o meu lado aqui também, que eu sempre pego as coisas para fazer com muita responsabilidade e com qualidade também. Espero que esteja entregando bastante utilidade para a nossa audiência. Mas a gente continua agora na conversa controversa. Vamos só nos despedir aqui dessa nossa audiência. Muito obrigado por você estar conosco até esse momento. Semana que vem, quinta-feira, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E Jean, eu começo aqui a nossa conversa controversa com a seguinte pergunta. As empresas falam de bem-estar, mas mantêm culturas de pressão extrema. Saúde corporativa é, em muitos casos, um verniz para práticas insustentáveis?